Em Diadema, São Paulo, uma jovem de 20 anos aponta o soldado Léo Felipe Aquino da Silva e o cabo James Santana Gomes como autores de violência sexual que ela sofreu. A jovem foi abusada sexualmente dentro da viatura após uma oferta de carona e chegou a filmar os acusados. Ainda em São Paulo, um PM aposentado foi flagrado estuprando uma adolescente de 13 anos. São histórias pesadas, mas que a gente tem que mostrar. Quem vai trazer aqui pra gente é a Daiane Oliveira, no Plantão do Meteoro. Pois é, Dai, vindo da polícia, que supostamente deveria nos proteger, né? Supostamente, se ela não tivesse a estrutura que ela tem, que a gente critica e denuncia sempre. E assim, Sofia, são dois casos muito difíceis. Eu vou te pedir, eu não vou nem alongar muito, eu vou te pedir para colocar a matéria que fala do primeiro, que é justamente de uma jovem de 20 anos que estava voltando, né, do carnaval, e ela teve a oferta de carona por dois policiais em uma viatura. Se eu estivesse de noite na rua e dois policiais em uma viatura me ofertassem carona, eu também aceitaria, porque que mal há, né? Ao invés de ir andando, poxa, o policial vai me deixar ali praticamente na porta de casa, que mal há. Mas aí, voltando a e entendendo exatamente quanto essa polícia é uma polícia violenta, não dá para confiar nisso, não dá para confiar sequer naqueles agentes que são agentes da polícia, porque quando eles não estão praticando a violência contra corpos pretos periféricos, eles estão praticando violências contra as mulheres. E aí, seja no seu ambiente doméstico, familiar, seja no meio da rua, ou seja em casos como esse, inclusive fardados dentro de uma viatura, o Estado falha em manter essa polícia militar militarizada, desumana, que conserva bases do machismo, classismo e racismo. O Estado falha totalmente com essas mulheres, com todas nós, com todas as pessoas, na verdade. E aí eu vou te pedir para trazer a matéria dessa primeira que jovem de 20 anos, por favor. Um caso chocante de violência envolvendo dois policiais militares está sendo investigado em Diadema, na Grande São Paulo. Uma jovem de 20 anos acusa dois PMs de abuso sexual dentro de uma viatura após ter aceitado uma carona oferecida pelos agentes. Nosso repórter Alfredo Henrique traz os detalhes do caso. E atenção, essa reportagem tem cenas fortes. Dois policiais militares foram presos após uma jovem de 20 anos os apontar como os autores de um estupro que ela sofreu dentro de uma viatura do 24º Batalhão de Diadema, na Grande São Paulo, no domingo de carnaval. O Metrópolis obteve com exclusividade acesso a um dos vídeos que foram enviados pela vítima a familiares, porque ela conseguiu registrar, após o abuso sexual, a conduta dos policiais militares, né, afirmando que não sabia o seu endereço, e ela o havia informado em vários momentos para os policiais onde que ela morava, e eles ficaram ali dando desentendidos, né? E nitidamente numa região urbana. Agora eu tô parando um lugar que eu não sei. Eu não sei o lugar que eu estou parando. Vou te ajudar, eu tô perdido. Essa mãe quer pra me ajudar? Moça, eu não conheço o caminho da sua casa. Mãe, ai que mentira, ai que mentira, ai que mentira. Eu tô saindo de samba, meu. A jovem aceitou uma carona oferecida pelos policiais. Ela havia saído de um bloco de carnaval na Grande São Paulo, e o crime aconteceu após isso. Os policiais teriam ingerido bebidas alcoólicas, segundo a vítima. Ela registrou isso em vídeos de celular, porém, esse conteúdo está inacessível, porque os dois policiais a abandonaram na rodovia Anchieta, ali na região limítrofe entre a Grande São Paulo e a capital, descalça, machucada, sem documento, sem a bolsa, e foram embora. Ela começou a parar alguns carros que passavam ali pela via, ela conseguiu ajuda,
Após isso, a família finalmente a encontrou e puderam entender melhor o que aconteceu com ela. Assustador esse vídeo. A gente já tem. Não, que é coisa terrível, né? Coisa terrível. E eu tenho que trazer o que a Marcela aqui colocou no chat. Se não aceitasse, seria arrastada à força. Não temos como garantir que isso que aconteceria, mas que é uma possibilidade. É uma possibilidade, até porque já aconteceu. Existem vídeos disso, não vou lembrar agora quando exatamente, mas eu lembro claramente de ter visto aí notícias de um caso em que a mulher realmente foi arrastada pelo policial para dentro da viatura. Então não é sempre um risco, né? Se tratando de homens é sempre um risco, independente da profissão. Continuamos, Dai. Só mais um trechinho, por favor. Em novas matérias sobre esse caso no portal metrópolis.com, pedi pro pessoal na produção colocar mais uma, que nossa equipe conversou com a mãe da jovem, essa mãe dessa jovem que acusa os 2 policiais de abuso sexual. Ela disse que a filha está super machucada, está à base de calmantes, e ela continua afirmando, acredito, obviamente, na filha. Aqui a matéria, você pode procurar depois no metrópolis.com para entender melhor esse caso. A gente está fazendo várias matérias sobre esse caso. Como eu disse para você, é uma denúncia gravíssima. 2 policiais acusados de estuprarem uma jovem de 20 anos dentro da viatura. Dentro da viatura, gente. Imagina, eles ofereceram carona para ela, segundo o relato, né? Ela ofereceram a carona e dentro da viatura ela teria sofrido esse abuso sexual. Realmente uma denúncia gravíssima trazida pela nossa equipe de São Paulo, e qualquer novidade a gente traz aqui no metrópolis.com. É um caso absurdo, chocante. Eu li o depoimento, né, da mãe. A mãe fala que a filha está consternada, está muito machucada, está em um estado deplorável. E aí deve ser extremamente difícil, eu não consigo sequer imaginar o que é passar por esse processo. Por mais medo que eu sinta também enquanto mulher, enquanto está nessa sociedade, pelo fato de não ter sofrido uma violência desse tipo, dessa natureza, diretamente, eu não consigo sequer imaginar, sabe? E aí eu vou e também volto para um ponto, né? Se é a violência, e aí eu acredito que todas as mulheres já sofreram algum tipo de estupro, que é quando o cara passa a mão nas suas partes, quando você não solicita, algum assédio dentro de ônibus, um abuso dentro de ônibus, um beijo forçado, tudo isso configura estupro. Mas você está dentro de uma viatura com 2 policiais e sofrer esse abuso eu não consigo sequer imaginar, Sofia, sabe? Então, toda a solidariedade para essa moça. Esses policiais, para quem perguntou, eles estão presos, sim, presos em flagrante, eles vão continuar à disposição, né, da justiça. A gente espera que a polícia exonere esses policiais, mas é um processo que, como o próprio Tarcísio de Freitas, né, são policiais que trabalham ali em Diadema, e o próprio Tarcísio de Freitas, ele espera a conclusão da justiça militar, né, primeiro o inquérito, o processo, né, até chegar na conclusão da justiça militar para fazer determinadas atitudes como a exoneração ou a expulsão. Então, assim, não deve ser algo rápido, não deve ser algo simples. E aí, Sofia, eu vou te lembrar, você também lembra que em Diadema teve aquele caso dos policiais que jogaram, né, a motocicleta do rapaz do viaduto, ainda tiraram praticamente, né, obrigaram o rapaz a pular no viaduto, e depois, né, teve um policial que desceu e atirou contra ele, já quando ele já estava dentro do córrego, por sorte ele está bem. A gente também comentou que depois ele foi, a rua onde ele mora, tinham policiais à paisana, e aí ele teve que se mudar. A brutalidade da violência policial contra todos os nossos corpos, tá, gente? Mas tem algumas regiões, como aí nesse caso de Diadema, aparentemente, tem corporações que precisam ser revistas de forma urgente. E aí eu vou te pedir, Sofia, porque não acabou ainda, a gente não acabou de falar de violência, vou te pedir para trazer um vídeo aqui que relata um pouquinho do que aconteceu no segundo caso, em que uma adolescente de 13 anos, eu sei que para o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, 13 anos é considerado adolescente, né? A partir de 12 anos já é considerado adolescente. Mas eu não consigo parar de pensar que é uma criança, né, gente? É 13 anos. E o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente configura que relações sexuais com menores de 14 anos é estupro de vulnerável. A pessoa não tem
capacidade de discernir com essa idade, e, nesse caso, a mãe da vítima ainda aponta que ela tinha sofrido um Boa Noite Cinderela, que ela estava sob o efeito do Boa Noite Cinderela, uma bebida que pode ter sido entregue por esse policial aposentado, que foi flagrado pela mãe em Peruíbe, no interior, no litoral de São Paulo, praticando esse abuso. Esse homem tem 60 anos, o caso está sendo investigado, e essa jovem foi salva pela mãe ali quando mandou ele parar. Detalhe é que o agente é vizinho da mãe da vítima, vizinho da mãe e da vítima, e sabe onde eles moram, Sofia? Eles foram passar aí um final de semana, no período de carnaval, no litoral, mas sabe onde eles moram? Em Diadema. Sabe? Eles moram em Diadema. Não sei se ele trabalhava em Diadema, mas a gente precisa olhar com muito carinho para Diadema, tá, gente? E aí eu vou te pedir, Sofia, por favor, para colocar a matéria, o áudio, por gentileza. Boa noite. Um policial militar reformado foi preso por estupro de vulnerável em Peruíbe. Uma menina de 13 anos contou sobre o crime para a mãe. A agressão foi cometida após a adolescente tomar o que é chamado de Boa Noite Cinderela e apagar. A 11ª edição do Santos Film Fest abriu inscrições. Os cadastros das mostras... É só isso mesmo, sim. A gente tem aí uma criança de 13 anos agora que está... E mais uma vez, tá, gente? Eu é que estou chamando de criança, sei que o estatuto não é mais uma criança, mas não tem como você olhar para uma garota de 13 anos e achar minimamente normal. Sofia, eu vou te pedir para colocar de novo a matéria do G1. A gente tem uma imagem, né, do rosto do acusado, logicamente, a imagem do acusado, perdão, e o rosto, logicamente, está coberto, né, por causa da questão de sigilo. Só para a gente ver, né, a pose da pessoa, a gente já tem uma ideia. E um detalhe importante: esse homem, ele só foi, ele se entregou à polícia após o filho convencê-lo a se entregar à polícia, tá? Ele, enquanto policial aposentado, ele não queria se entregar, de acordo com informações coletadas nas matérias, e aí ele foi convencido pelo filho a se entregar. A mãe, logicamente, prestou, né, o boletim de ocorrência, foi feito esse exame de corpo de delito, não sei como dizer isso, né, mas quando a mãe... todo mundo estava na casa, se divertindo, bebendo, a mãe percebeu a ausência da filha. Quando ela chegou no local onde estava acontecendo a violência, ela gritou, e foi aí que ele fugiu do cômodo, né, da casa, e fugiu desse local. A menor, né, a adolescente, já estava com sangramento nas partes íntimas, ela estava ali, né, num estado de... parecia que tinha tomado algum entorpecente. A mãe relatou aos policiais que a filha retornou à consciência quando já estava na UPA da cidade, e foi feito ali um exame de corpo de delito, posteriormente comprovou o estupro e também apontou a presença da substância que é conhecida por causar esse efeito de Boa Noite Cinderela. E aí, Sophie, as pessoas podem dizer, mas são 2 casos isolados. Eu mandei aqui no nosso chat privado uma matéria da Agência Brasil de um outro caso que me choca muito sempre, esses casos. Mas uma mulher, já tem um certo tempo, né, foi no ano passado, no começo do ano passado, uma mulher, ela foi vítima de estupro coletivo praticado por policiais militares. Ela tinha 33 anos, e ela foi vítima dessa violência cometida por policiais no Guarujá, litoral de São Paulo. E o caso aconteceu em meados de agosto de 2023 e foi formalmente denunciado pela vítima, né, na primeira quinzena de dezembro, ou seja, né, ela lutou muito tempo para conseguir fazer a denúncia. 12 homens teriam violentado essa mulher, sendo 11 ligados à corporação após dopá-la. Então, e eu também lembro que, se eu não me engano, foi Ilha Bela, no Ilha Grande, também no litoral de São Paulo. Teve um outro caso também de uma outra jovem, também foi estuprada dentro de uma viatura. Então, são muitos casos isolados para a gente não falar sobre isso, para a gente deixar passar como se nada estivesse acontecendo.
E aí eu acabei de ler aqui no chat um termo que eu não gosto de utilizar, que é o termo da castração química, porque sempre a gente fala sobre violência, sobre o homem, sempre tem uma pessoa que fala assim, mas a castração química, não sei se vocês lembram, a gente teve também, no começo do ano agora, integrante de escola organizada, de torcida organizada, que foi abusado sexualmente no meio da rua, em Pernambuco, uma briga de torcidas entre Santa Cruz e o Sport, e esse homem foi abusado com um pau, barra de ferro. Ele não foi abusado sexualmente com um falo, né, como se fala. Então, a castração química, ela não tira do agressor, do abusador, a vontade de fazer alguma violência, porque isso é um crime de poder, isso é um crime ligado a você dominar a outra pessoa através da total desumanização e a tratar o seu corpo como, né, o corpo dessa outra pessoa como um objeto que você consegue dominar a qualquer momento. É uma lógica de dominação, de poder, é uma lógica muito mais profunda do que apenas um remédio que a pessoa vai perder ali o libido. Isso não funciona, gente, infelizmente. É muito mais profundo. É isso, Sofia. Perfeito, Dai. A única coisa que eu posso dizer diante de tudo isso é que isso é só mais uma demonstração de como a polícia, ela não existe para fazer o que as pessoas acreditam que ela existe para fazer, que ela não existe para fazer o que ela diz que existe para fazer, que é combater crimes. A polícia nunca foi sobre combate à criminalidade. A polícia sempre foi, desde a sua concepção, uma ferramenta de manutenção do status quo, de manter as pessoas no lugar que foi designado para elas dentro da nossa sociedade. E na sociedade que nós vivemos, o lugar que foi designado para as mulheres, um deles é o de objeto sexual. Os policiais estão fazendo apenas isso, fazendo o trabalho deles, o trabalho que realmente é o trabalho deles, e não o que tentam convencer a gente que é manter as pessoas no lugar delas, no caso, manter as mulheres no lugar de objeto sexual. Eu não acho que o papel da mulher deveria ser esse, então, desculpa, isso me coloca no lado contrário à polícia. Como eu até perdi, eu acho que foi a Kada Shidoro que colocou aqui no nosso chat que a polícia, quem não gosta de polícia é bandido. E daí, aqui, ó, achei. Quem não gosta de polícia é bandido. E daí a polícia é essa que a gente tá vendo aí, né? Enfim, ficamos por aqui, Dai. Só mais um comentário, Sophie. Eu não queria me alongar, mas observem, toda vez que a gente fala de violência sexual, as pessoas oferecem soluções pós-violência. E quais são as soluções pós-violência? Castração. Não estou falando de prisão, tá, gente? Prisão é o mínimo, tá? Mas a castração, isso, aquilo outro. As pessoas não pensam no que gera essa violência e como combater essa violência antes que ela aconteça, porque é muito mais profundo. É educação contra o machismo, educação contra a cultura do estupro, é todo um processo que vai entre a nossa sociedade, muito mais profundo na nossa sociedade, para impedir que esses crimes aconteçam. A gente não tem que pensar só na punição pós-crime, pelo contrário, a gente precisa pensar em como impedir que esses crimes aconteçam. E muitas vezes, gente, se a prisão fizesse com que esses crimes não acontecessem, não ia acontecer mais, sabe? A gente precisa pensar em por que acontecem e como impedir que isso aconteça, para posteriormente a gente pensar também nas punições adequadas. E é um motivo pelo qual a gente precisa questionar se a castração é um modo efetivo, porque a vítima já foi abusada com a castração. É isso, Sofia. Perfeito. Vamos ficando por aqui. O pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente vai voltar com mais notícias.